E a paz de Jesus em nossos corações. O nosso tema de hoje é condicionamentos e viciações na manifestação mediúnica. Que nome esquisito, não é? Condicionamentos e viciações na manifestação mediúnica. É o trabalho dos médiuns, a parte prática. Ela pode apresentar atitudes dos médiuns, comportamento dos médiuns, que correspondem a condicionamentos ou viciações. A pessoa se acostumou de uma certa maneira. Os novatos que apresentam condicionamentos e viciações, a gente até compreende, porque eles ainda não têm o esclarecimento doutrinário suficiente, não é? Agora, e os médiuns antigos? Eles também apresentam, porque aprenderam assim no passado. Ainda não havia todo esse esclarecimento que temos hoje, estas explicações, os cursos. Então eles aprenderam assim, olhando o que o outro fazia. Então por isso eles apresentam. Então nós temos aí como condicionamentos e viciações, por exemplo, excessos demonstrativos da influenciação. Quer dizer, o médium sente a aproximação do espírito, a influência do espírito sobre ele, e ele faz então gestos, trejeitos, ruídos vocais, que são excessivos. Por que o médium age dessa maneira? Bom, vocês que estão no segundo ano sabem como é a parte dos exercícios, não é? O médium sente percepções e sensações diferentes, porque a aproximação do espírito causa isso sobre a pessoa, modifica. O seu normal é uma coisa. Agora, com a presença, influência, onda mental e também a parte fluídica, então provoca no médium alguma reação. Mas o médium não sabe como controlar, o que fazer com isso, não é? Ele não está bem preparado. Ou então, ele aprendeu imitando o que faziam os médiuns desenvolvidos. Há tantas histórias curiosas no movimento espírita, não é? Porque uma vez perguntaram à pessoa, como é que você recebe o espírito? Como é que você sente a aproximação dele, né? Eles, eu vou fazendo assim. E aí o espírito está dentro de mim. Vejam como ele não tinha nenhuma noção, não é? Era pela prática, ele achava que aquilo era necessário, que era assim. Imitou outros médiuns que ele viu trabalhando assim. Às vezes o médium faz algum trejeito, ruído, porque ele quer demonstrar que não é ele, é o espírito que está ali. E o espírito está querendo fazer alguma manifestação. Então é por isso que ele usa esses trejeitos, gestos e ruídos. Ou então ele quer fazer notar o dirigente, chamar a atenção do dirigente. Olha, eu estou envolvido, o espírito já está aqui, está agindo sobre mim, não é? Então são essas as razões pelas quais os médiuns apresentam isso. Mas são desnecessários, todos esses trejeitos, ruídos, desnecessários. Tanto que a gente vê o médium experiente, o médium bem educado. É por isso que a gente fala educação mediúnica. Não é a faculdade que vai ser educada. A faculdade existe, mas o médium vai ser educado no trabalho com a sua faculdade. Não é? Antigamente a gente falava educação do médium. Não, a educação da mediunidade. Não, a educação é do médium. Não é? Então o médium esclarecido, experiente, está educado mediunicamente. Ele não vai apresentar esses movimentos desordenados, insistentes. Eu acho que aqui vocês não conhecem. Mas, por exemplo, havia um senhor, antigamente no Kardec, bom médium, perseverante, devotado, mas eu estava na reunião, frequentava aquela reunião, e quando o espírito se aproximava, ele começava a esfregar a testa. E ficava esfregando a testa o tempo inteiro da comunicação.
Vocês vejam que condicionamento desnecessário. Não era o espírito, era um costume que ele pegou, não é? Havia uma outra senhora que ela esfregava o pé, ficava esfregando o pé o tempo inteiro da comunicação. Aí eu orientei, falei com ela, mas é um impulso. Não, o espírito está agindo, mas você tem o controle do seu corpo, não é? Ruídos vocais inoportunos e excessivos, assopros, assobios, gemidos, chiados, gagueiras, voz entrecortada, soturna ou gritada, tudo isso não é necessário. Nós tínhamos um companheiro também, são exemplos verdadeiros que eu estou contando. Só não conto o nome da pessoa, porque inclusive já são desencarnados, não é? Não queremos perturbá-los. Mas havia um senhor que durante a reunião, ele não era médium assim tão produtivo, mas ele fazia uns bocejos ruidosos, parecia um leão urrando. E por mais que a gente falasse para ele não modificava. Ele achava que era importante. Então, uns 2 ou 3 urros por reunião a gente tinha que suportar, não é? Fluidos do espírito podem dar ao médium sensação de frio, de calor, dores, ansiedade, medo, ódio, causar alguma alteração no funcionamento orgânico. A gente sabe isso, não é? Tanto que o médium, no começo, a gente tem que ter muito carinho, cuidado, fazer estímulo, ajuda, para que o médium, nos primeiros tempos, não fique assustado com isso, saiba como se comportar. Então, com a educação mediúnica, o médium não reage com espalhafato, controla a emoção e atitudes, porque olha lá, às vezes sentir um espírito que foi assassinado, esfaqueado, e ele ainda sente a faca nele, e o médium está sentindo o que ele sente. Precisa muito controle do médium, não é? Controle emocional. Se o médium estiver bem educado, aí o fenômeno mediúnico, quer dizer, a manifestação do espírito, fica natural, nos termos devidos. Só alguma característica peculiar ao espírito manifestante, isso pode, naturalmente. A nossa companheira Dirce Soares Pinheiro recebe mediunicamente, muito tranquila, muito bem. Mas se vier o Servilho Marrone, que algumas vezes ela intermediou, Servilho Marrone não fala sentado. Então ela tinha que levantar. Ela resistia o máximo possível, mas ele queria levantar, porque era o costume dele, ele gostava de falar de pé, não é? Então ela atendia, porque isso servia de característica para o espírito. Ele era reconhecido por um determinado comportamento. A propósito, nós tivemos um problema grande no centro, pessoas... não dá para conversar e explicar tudo, mas era um movimento, uma espécie de infiltração na casa espírita. Nós tentamos tudo e não conseguíamos orientar, dissuadir as pessoas daquele comportamento. E uma noite em que nós fizemos uma última reunião para ver se era possível e não estávamos conseguindo nada, o seu Ubinha era presidente da casa, mas ele não era médium, normalmente não. Mas o seu Ubinha, de repente, tomou a palavra e começou a falar assim. Falar, sim, sucintamente, objetivamente, falou uns 8 minutos. E com aquilo fechou a reunião e resolveu o problema. Colocou a situação da casa, a direção da casa, fechou o assunto. Mas vocês sabem quem é que fazia assim? Eu, como conhecia, seu Gustavo. Então o seu Binha serviu de médium para o seu Gustavo. Presidente da casa, do lado de lá, fundador da casa, veio para defender a casa. Porque seu Binha não saberia, nem nós estávamos conseguindo, por mais que fizéssemos. Mas ele veio e com poucas palavras colocou a situação. Que eles seriam sempre bem-vindos se atendessem às diretrizes da casa. Se não o quisessem fazer, estavam liberados para se afastar.
Foi educado, mas firme. Mas o seu Binha nem percebeu. Então a gente vê como uma manifestação assim permite características peculiares ao espírito manifestante. Certo? Como será então que o médium vai demonstrar que está sob influência espiritual? Ela está um médium. Ele está sentindo uma porção de coisa, mas ele está quietinho. E aí, se ele não der uma demonstração, ninguém vai perceber que ele está sob influência de um espírito. E como é que ele vai dar demonstração? Como é que ele faz? Como é que vocês fazem? Isso! Começa. Então, às vezes, numa reunião, a gente está assim, tudo quietinho, de repente, o médium, né, o espírito, através do médium, fala: eu não quero estar aqui. Pronto. Alguns dizem: não tem ninguém para me atender. Certo? Ele fala à vontade. Ou às vezes fala assim: ai, como eu sofro. Então o espírito simplesmente se manifesta. O médium fala o que o espírito está falando, não é? Então dá início à comunicação. Agora é claro que o médium não vai dar essa manifestação se ainda não está na hora das manifestações. Ainda está lendo a mensagem da noite, estão fazendo a oração de abertura e o médium já está dando manifestação. Falta de educação mediúnica. Certo? Não, não. Mas quando já está na oportunidade certa, então o médium simplesmente deixa o espírito se manifestar. Às vezes o espírito pode não falar nada, mas de repente o espírito dá, vamos dizer assim, uma manifestação na mesa, ou tomba um pouco por um lado. Aquilo já é um sinal para os dialogadores que há uma manifestação ali, não é? E também o médium pode falar para o dirigente, para o dialogador. Aqui na casa a gente costuma pedir: levante a mão. Se você estiver sentindo uma influência, não está sendo atendido, você levanta a mão. Aquele dialogador que estiver disponível se aproxima. Certo? Agora, outra coisa também que são condicionamentos, viciações, são o que nós chamamos de chapas mediúnicas, chapas entre aspas. Os espíritos são todos iguais? Falam todos a mesma coisa? Espírito é gente. Cada qual é um mundo, cada qual é um problema ou uma possibilidade. Então não são todos iguais, assim como nós. Às vezes somos parecidos, mas não somos iguais, não é? Então, como é que acontece de um médium, sempre que ele vai dar comunicação, ele repete as mesmas encenações, os mesmos gestos, as mesmas atitudes? Do espírito não é, porque cada espírito é diferente um do outro. Então é do médium, certo? O espírito pode se fazer reconhecer por particularidades, modo de falar, de se expressar, o que diz e como diz. Mas nunca ele é uma chapa ou clichê para dar sua comunicação e se identificar. Não. O espírito está vivendo. É alguém que está vivendo. Então não é uma chapa. Ele vem e fala conforme o que sente, mesmo que ele venha muitas vezes. Mas ele não vai falar cada vez a mesma coisa. Não é? Bem, outro ponto interessante, que são condicionamentos ou viciações dos médiuns, é uma transformação súbita do comunicante. Se um espírito é mistificador, às vezes ele está aparentando alguma coisa e conforme a pressão do ambiente, aí ele muda rápido, é verdade. Mas não isto que nós vamos falar. O médium está recebendo uma comunicação. São alguns minutos apenas que a gente conversa com esse espírito. E esse espírito, por exemplo, às vezes é uma mãezinha que está desesperada porque deixou seus filhinhos e quer voltar para os seus filhinhos.
Vocês acham que a gente com 2, 3 frases consegue acalmar? Consegue resolver todo o problema? Não dá, né? Nós vamos conversar ali alguns minutos, não é? Até conseguir, tá? Então, instantaneamente, a gente não consegue grande modificação de conhecimento ou comportamento. Os espíritos podem ficar esclarecidos quanto à sua situação de desencarnados. Às vezes, na conversinha que a gente foi fazendo, deu jeito de falar. Ou ele mesmo diz, eu sei que eu já não estou vivendo no mundo. Então dá isso. Dá talvez para diminuir os sofrimentos dele. Porque às vezes ele chega dizendo, que dor, que dor, que dor. E a gente vai, acalma, com palavras, com ação fluídica. A gente consegue acalmar com a ação dos amigos espirituais. Aí ele diz, já estou um pouco melhor. Não é? Às vezes ele não diz, mas se antes ele estava tão aflito, agora ele já está conversando melhor, não é? Eles também podem se conscientizar de que estão agindo mal, se arrependerem e desejarem se melhorar. Mas aí a gente precisou conversar um pouco. E a pessoa não muda assim de repente, não é? Mas eles não agem. Aqui no manual do dirigente de sessões espíritas, de Emílio Manso Vieira e Benedito Godoy Paiva, eles puseram um exemplo, que seria, por exemplo, animismo, porque o médium é que vai dar uma alteração na comunicação. Vamos lá ver. Um espírito teimoso, ateu, maldoso, perseguidor, após revelar todo o seu passado tenebroso e a sua ignorância completa em matéria de espiritualidade, aqui está escrito doutrinado, nós usamos, conversado, né, ajudado, esclarecido pelo dirigente da reunião. E dentro de poucos minutos, ele já se confessa regenerado, concorda em tudo com o doutrinador, e não raro termina por fazer uma preleção, entremeada de expressões como as de um espírita experiente. Ele fala de desencarnação, lei de causa e efeito, perispírito, e ainda dá conselho aos participantes, e se despede com as palavras, retiro-me, deixando entre vós a paz. Aquele espírito mudou assim totalmente? Não. Quando muito, ele se arrependeu, se conscientizou, e ele às vezes diz assim, é difícil para mim, mas eu realmente estou entendendo, preciso mudar, mas me ajudem. Aí a gente fala dos amigos espirituais, né? Então ele não consegue falar na nossa linguagem de espírita, e ele não consegue deixar aconselhamento para o grupo. Ele ainda está numa fase de modificação dele, ele está entendendo que ele errou. Ele está talvez no meio de remorsos, de preocupações, o que vai ser de mim? Não é? Como é que ele vai fazer uma preleção? Então a gente nota que isso partiu do médium. O que ocorreu? Nós vamos ver algumas alternativas então. Eu falei do médium, mas eu não falei da mistificação do espírito. Se esse espírito estiver mentindo, enganando, aí pode ser. Ele não se arrependeu coisa nenhuma, mas ele quis enganar a gente. Ou o médium fraudou. Isso a gente não espera do médium na casa espírita. Porque nós não temos nenhum interesse de aparentar qualquer coisa, nós podemos agir com sinceridade, com naturalidade, não é? Mas em alguns lugares, o médium às vezes, naquela conversa, o dialogador, ele não conseguiu achar argumentos para continuar na conversa. Então o que ele achou? Achou de fechar a comunicação, modificar, deu esse fecho espírita, não é? Agora, o médium também podia estar intermediando um espírito atrasado. Mas a sugestão, reparem, ele julgava estar intermediando. Quer dizer que ele estava numa sugestão. E aí
o dirigente da reunião falando das verdades espirituais, aconselhando, foi de tal maneira que o médium voltou ao seu normal, ao estado de consciência. Mas ele ficou assim acanhado. O que eu faço agora? Acabou a comunicação? Aí ele deu um fecho espírita na comunicação. Último caso. De repente o espírito não gostou da conversa, não quis se modificar, foi embora. Aí o médium fica assim, e agora? Ele não está mais. E as pessoas estão esperando. E ele não está mais aqui. Então o médium fica assim meio sem saber o que fazer. E ele dá um fecho espírita na comunicação. Não precisa. O médium pode dizer simplesmente, ele já se afastou. Não sei o que aconteceu, o espírito não está mais aqui. Pronto. Certo? Sincero, natural. Mas muitas vezes os médiums não são esclarecidos. E eles ficam sem saber. Porque está ali o dialogador falando, né? E ele está ali dando a comunicação, de repente o espírito se arrancou, foi embora. Foi embora, foi embora. Com toda a naturalidade, né? Então o médium sincero só transmite o que o espírito sente ou diz, sem querer dar à comunicação um andamento ou um desfecho que agrade ao dirigente ou ao grupo. Não tenham essa preocupação. Vocês não são obrigados a apresentar um trabalho bonito, começo, meio e fim. Vocês são intermediários. Vocês estão dando passividade a espíritos. E espírito é gente, que às vezes gosta, às vezes não gosta, às vezes se modifica de repente porque ele quer se escapar da coisa, ou ele vai embora, certo? Outra coisa também que é difícil, causa condicionamentos ou viciações. Como é que vocês acham que a gente deve se referir ao espírito? Se o espírito está se comunicando, como é que ele deve se referir às pessoas? Tu, vós, como é que é? O tratamento, o modo como ele vai falar. É a segunda pessoa do singular ou é a segunda pessoa do plural? Muita gente pensa que os espíritos falam vós, segunda pessoa do plural. Vós quereis que eu mude de opinião? Não conseguireis. Então, às vezes, o médium pensa que espírito é uma linguagem diferente. Como é que fala corriqueiro? O espírito transmite o pensamento e o médium veste com as palavras. Não precisa vestir com o vós, porque vai ser difícil. Poucas pessoas sabem conjugar os verbos na segunda pessoa do plural e mesmo do singular. Não é? Então, cuidado, não pensem que espírito fala em tu ou vós. Fale normalmente. Agora, se vier um espírito português, de repente, né? De repente. Bom, então, esta forma de tratamento exige conjugação do verbo em formas não usuais e provavelmente serão cometidos erros de linguagem que prejudicam a comunicação. Muito bem. Nós estamos chegando, porque condicionamentos e viciações são esses hábitos mais do comportamento físico, da voz, do palavreado, dos ruídos, dos gestos. É sobre isso que nós estamos falando. Que às vezes os médiuns se acostumam com uma certa forma. Não é? A gente vê, por exemplo, na televisão, quando vai haver um jogo, há alguns jogadores que quando entram no campo se benzem, querem entrar com o pé direito. Eles manifestam aí as suas crendices, superstições, o seu sentimento religioso, não é? Então, às vezes, os médiuns também estão colocando isso na forma da manifestação, mas não precisa. Então, em conclusão, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder. O que deve o médium fazer para evitar condicionamentos assim? O que vocês vão fazer para evitar
adquirirem, expressarem esses condicionamentos ou viciações. O que vocês devem fazer? Autocontrole. Estudar. Prestar atenção no que está sentindo, no que está transmitindo, né? Exatamente. Vocês sabem o que fazer. Nós colocamos aqui 3 atitudes. Acolher com simpatia as observações do dirigente da reunião. Às vezes o dirigente, diante do médium, diz assim: fulano, procure controlar melhor. Ué, vamos atender. Ah, mas eu já estou dando comunicação, eu que sei o que o espírito está fazendo, eu que estou sentindo. Mas controle, procure controlar a sua manifestação. Vamos acolher, né? Colocar em prática o que já lhe foi ensinado, a orientação doutrinária espírita que já recebeu. E guardar respeito íntimo, serenidade, ser sincero em tudo o que fizer. Pronto. Simples, né? Acaba com todas estas coisas. Felizmente na nossa casa, a nossa casa não é a melhor do mundo, mas nós seguimos uma preparação do médium, quer dizer, médiums que ainda estão perturbados, tá? A gente manda para uma assistência espiritual. Depois vem, aprende a iniciação, conhecimento, o que são os espíritos, não é? O que é a mediunidade, as leis divinas, o que pode acontecer na vida espiritual. Então a gente já não é um neófito, a gente vem para trabalhar com os espíritos, mas a gente já aprendeu alguma coisa. Além disso, a gente aqui aprende em torno da mediunidade, os espíritos. Então, fica mais fácil, porque os médiuns não vêm com aqueles costumes. Se tinha aqueles costumes, aqui ele foi vendo que é diferente, foi se liberando, não é? Então, por isso que quase vocês não veem estas coisas. Mas este livro, ele percorre a iniciação, o de mediunidade, eles percorrem outras casas espíritas, em outras cidades, em outros estados. Acabei de saber que no Emirados Árabes, Dubai, tem um grupo mediúnico espírita, eles estudam iniciação no espiritismo e começam a trabalhar um pouco com a mediunidade, neles mesmos e com algumas pessoas médiums que apareceram no local, que nem conhecem o espiritismo, estão aprendendo agora. Então vai longe. Emmanuel acabou de vir da África. Lá na África, Divaldo Franco abriu em, acho que centro, em 1970, e ele agora visitou, mas ele esteve também em Luanda, ele esteve em várias cidades, né? E são diferentes países, né? Agrupados lá. Então, ele levou livros, os nossos livros, e eles lá não têm quase nada, nem as obras básicas eles têm. A pobreza é muito grande. Então ficaram felizes, porque o Emmanuel foi com o Orson, e eles levaram 2 malas cheias de livros de presente para eles, não é? Bem, então nós vemos que aqui a nossa casa tem uma preparação adequada das pessoas para entrarem nos exercícios mediúnicos. Isto evita muito, mas vocês precisam aprender. Se ainda estiver sentindo alguma coisa e não sabendo como dar passividade, até que ponto pode controlar, então esta aula talvez sirva de esclarecimento. E estamos abertos para perguntas. Edinho disse que vocês vão perguntar. A gente sabendo que aqui é uma escola, a gente está aqui para aprender, para estudar. Integrantes do segundo e terceiro ano não devem sentir receio se começar com alguma manifestação que não seja considerada normal, que ainda é um treinamento, ele pode ser um ruído, um movimento. Muito bem lembrado, Edinho, porque nós estamos falando de condicionamentos, viciações exageradas.
Nós não estamos falando do médium que está começando a sentir as aproximações, tipos diferentes de espíritos, porque não são todos iguais, não é? Então, às vezes, no começo, o médium se sente um pouco inseguro. Às vezes ele tem um pouco de receio, não sabe até que ponto ele pode dar passividade, ele pede ajuda, não é? A voz saiu um pouco mais forte do que o normal. Não temos esse excesso, esse exagero de querermos que o médium, no comecinho das experiências, haja como médium experiente, seguro, não é? Não, vocês estão em exercício. Esta é a hora. Se vocês de repente ficarem controlar demais, nem dão a manifestação. Cortam as ligações, ficam preocupados. Não. Segundo ano, são exercícios mediúnicos, vocês procuram dar expansão. Agora, estando dando a expansão, vocês, como você disse, né? Está trabalhando, está vivo lá, então vocês podem pensar. Esse espírito, olha como ele está falando, como ele se sente. Será que eu posso moderar a voz e sem interrompê-lo? Então vocês fazem experiência. Vê se controla a voz e mesmo assim o espírito continua se manifestando. Certo? Então vocês estão nos exercícios, nas experiências. Então não fechem demais, não fiquem preocupados. O dirigente da reunião, não vai gostar. Não, essa época de vocês é de exercício. Certo? Vocês estão no começo. Se houver qualquer coisa, depois o dirigente orienta. Como poderia fazer, trocam ideias com vocês. Nós já vimos médiuns que são bons, experientes. Entretanto, com um determinado espírito, às vezes ele falou mais forte. Com um determinado espírito, ele se agitou um tanto mais. Mas não é o usual para o médium. Quer dizer, os espíritos também não são todos iguais. Às vezes o médium se comporta muito bem normalmente, mas diante de um determinado espírito, ele deu uma manifestação diferente. Certa ocasião eu ia fazer uma palestra em São Paulo, num movimento grande, e o pessoal começou falaram, e depois veio um coral e começou a cantar, e eu acho que o espírito que estava para me dar assistência queria falar, e ele estava incomodado com aquela demora, ele achava que era uma perda de tempo, e ele queria falar. Eu sentia, eu não sou médium ostensivo, mas eu sentia um impulso. Se eu deixasse, ele ia dizer, parem aí porque eu vou falar. Mas eu segurei, eu pus assim as unhas na mão e cravei as unhas, doía, né? Mas para me controlar, eu não cedia o que ele queria, eu tinha que esperar. Era a organização errada, mas eu tinha que esperar. Aí eu brinquei e disse que ele era um apressadinho. Mas ele tinha sua razão, ele queria, o momento era de conversas importantes. E ele queria passar a mensagem dele, não é? Então a gente vê como o médium precisa de controle. Embora eu não seja médium ostensiva, mas por inspiração sempre há uma presença. E mesmo, então, o expositor não é só o médium, não é de psicofonia, psicografia. Todos aqueles que recebem a assistência espiritual, eles têm que estar lúcidos e não ceder a tudo que o espírito queira fazer. Agora, conforme o caso, a gente até vai dar atenção ao espírito. No nosso movimento, por exemplo, às vezes um espírito toma a palavra e começa a dialogar com o espírito que estava se comunicando. E nós deixamos, se for um espírito elevado, um espírito que interviu apropriadamente e que a gente sente, então a gente mesmo para e espera o espírito trabalhar e ele consegue o resultado. Certo? Então estas coisas são possíveis.
Então aquele médium não devia dar passividade porque o outro já estava falando. Ora, mas era um espírito da equipe dirigente que ia intervir e resolver o problema. E a quem é o dialogador ou o dirigente deve perceber, além do médium ter dado passividade, o dirigente também deve reconhecer. A gente reconhece pela vibração, pelo propósito da intervenção. A gente não vai deixar o quê? Um espírito assumir ali outro médium e começar a brigar com este. Porque às vezes são espíritos adversários e ficam brigando um com o outro. Isso a gente não pode deixar. A gente interrompe e deixa aquela comunicação em andamento. Depois a gente atende o outro. Mas se for um espírito benévolo que está em função, olha como a gente precisa reconhecer. Não é? Precisa estar atento para isso. Não impedir manifestações acertadas, mas não permitir nenhum exagero, nenhum espírito que esteja provocando desordem, tumulto. Assim o médium também. O médium está ali na reunião. E ele vai procurar sentir e saber se deve dar a manifestação ou não. Na dúvida, o que vocês fazem? Pede ajuda. Ou fala chamando, ou levanta a mão. Lá vem o dialogador, o dirigente. Estou sentindo isso assim, assim, o espírito assim. Aí ele vai dizer o que vocês vão fazer ou não. Pronto. Mais alguma perguntinha? Vocês já viram condicionamentos ou manifestações em comunicações em outras casas, outros ambientes? Viram, né? Na reunião mediúnica, a espiritualidade exerce com controle fluídico sobre o espírito comunicante ou só o médium? Não, a primeira coisa, para que o espírito pudesse estar no nosso ambiente e ser permitido que ele se aproximasse dos médiuns, já houve permissão espiritual. Às vezes é para experimentar, mas houve permissão. Quando a gente prepara bem a reunião, quando todos nós fazemos aquela leitura, elevamos o pensamento em prece, e o nosso desejo é de ajuda geral à humanidade, isso estabelece uma faixa, uma união de fluidos, de onda mental e aproximação de espíritos benévolos que restringe, os espíritos não fazem o que querem. Espíritos, às vezes adversários, entram, mas entram com permissão. Às vezes ele diz assim, tem uma barragem aí, mas eu rompi a barragem. Rompeu coisa nenhuma. A não ser que no grupo nós estejamos com pensamentos falhos. Mas se não, não. Nós não precisamos ser perfeitos. Mas aquele nosso elevar do pensamento, buscar o melhor, já estabelece. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, aí estarei com elas. É automático. Não tem como modificar. Eu poderia dizer que é assim como, por exemplo, ligações elétricas, que é como química. Os elementos se unem, está estabelecido um certo padrão. E que esses espíritos não conseguem romper. Certo? Quando a gente fala em condicionamento, iniciação, o condicionamento do médium, a gente sempre imagina que ele vai fazer alguma coisa, algum gesto, né? Mas, frequentando algumas outras casas espíritas, a gente vê que tem médios que são condicionados a ficar imóveis, né? Também. Quando levantar a mão, parece que é o fim do mundo para eles, né? Tem que ficar paradinho, né? Inerte. Fala que chegou um espírito, você não pode, você tem que ficar parado ali. Terezinha, uma vez perguntaram no curso, acho que você poderia esclarecer. Às vezes os alunos têm medo que as entidades acompanhem para casa, vá para casa e leve algum amiguinho, né? Do centro, da reunião. Já perguntaram isso, mas a gente vai lá, depois eles acompanham a gente. Então eu gostaria que você... Bom, em primeiro lugar, a reunião deve ser bem encerrada.
o que quer que aconteceu na reunião, o tipo de espíritos que veio, quando nós fazemos o encerramento da reunião é para valer. Ok, está fazendo o encerramento da reunião e você está pensando outra coisa, tem que fazer oração em conjunto, certo? Arrematar bem a reunião. Por isso a gente primeiro desperta os médiuns, pergunta se está todo mundo bem. Então está todo mundo bem, aí nós vamos fazer a prece de encerramento. Mas se você não está nem ligando para a prece de encerramento, você está continuando no seu modo de ser, é capaz que você saia acompanhado ou te esperem lá na porta. Quem veio com você está esperando lá na porta, certo? Mas se você encerra bem a reunião, não tem esse acompanhamento. Os amigos espirituais vão recolhendo. A gente nota como o ambiente vai ficando suave. Havia aquelas comunicações meio tumultuadas, tudo, e depois daí a pouco começa a ficar suave. Até os dirigentes a gente já percebe. Quando começa a abrandar, a gente bate os olhos no relógio. Quer dizer que os espíritos amigos já estão recolhendo as entidades. Não é? Quem pôde se manifestar e quem não pôde se manifestar, eles já estão recolhendo. Então não vão conosco. Alguns espíritos dizem: você vai ver, eu sei onde você mora, eu vou lá. Bom, Deus não impede que os espíritos se comuniquem conosco se oferecermos alguma sintonia mental ou fluídica. Ou então, Deus permite que alguns espíritos nos acompanhem para observar, mas se nós tivermos um comportamento equilibrado, não precisa ser santo, mas um comportamento normal, fraterno, desejoso do bem, a defesa é natural. E nós temos também um espírito amigo, um espírito protetor, ou não temos? E na nossa família, nós somos 3, 4, nós temos 3, 4 espíritos benévolos em torno da família. Por quê? Nós estamos pensando só no espírito adversário. E os espíritos bons? Certo? Então não vai poder agir. Agora, se algum espírito nos acompanha, porque eles fazem assim com pessoas que trabalham na seara, porque eles acham que a gente está intervindo, atrapalhando o que eles queriam fazer. E eles ameaçam. E daí? Não acontece nada que não esteja na lei divina. E se acontecer, é para nosso aprendizado, para nosso crescimento espiritual, para fazermos alguma coisa de bom. Ah, nós não temos preocupação? Temos, mas a preocupação só nos faz afervorar no bem. Ué, qual é a nossa defesa? O Senhor é meu pastor, Ele não me há de faltar, se eu estiver dentro da lei. Certo? Então a nossa defesa está no bem. A gente vai para casa, procura ser fraterno na família, procura não ser impaciente, procura não fazer nada errado, né? Alguma coisa que seja prejudicial para outras pessoas. A gente está em vigilância e oração. Vigiai e orai para não cair descuido e tentação. Pronto. Aí o espírito não consegue. Por pior intenção que ele tenha, ele não tem encaixe dentro da lei. Certo? Mas não é usual eles nos acompanharem. A média das pessoas, não, a gente veio para servir, o médium sentiu presenças espirituais, intermediou, quando termina ele volta ao seu normal e ele sai. Eles, normalmente, se ele tiver acompanhantes, são os acompanhantes normais dele, não são os que tirou da reunião. Tudo bem? Então agradeço a atenção.